graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Nós estamos felizes mais esta vez com a palavra do nosso profeta para as nossas igrejas. Que Deus continue abençoando cada irmão e cada irmã, que realmente sejam abençoados pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui nas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 20, está escrito: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Oremos. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite, mais uma vez, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades, porque são tantas, Senhor, embora o Senhor sabe quais são, e o Senhor está sempre com as suas mãos estendidas para responder às nossas petições, que é o que nós sabemos. Então, mais uma vez pedimos, Senhor, venha de encontro com cada necessidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos trazer o tema, o reino de Deus e o seu poder. Baseado na mensagem do profeta desta era, a mensagem à unidade, pregada dia 11/2/1962, em Jeffersonville, Indiana. Nós vamos começar aqui com o parágrafo 12, falar sobre a unidade. A palavra unidade, ela significa se tornar um. Unidade, unidos. E agora isto é um assunto e tanto, e isto merece muito mais atenção do que sou capaz de dar, diz o profeta. É isto. E mais do que a maioria das pessoas da terra seria capaz de dar. Vocês vão notar que isto é necessário nós pôr atenção e entender o que Deus quis dizer através do nosso profeta para nós. Ele diz, mas eu gostaria de dar a minha opinião a respeito disso e com o que Deus nos dará agora nisto, no ensinamento desta doutrina. E aos irmãos que ouvirão esta fita, eu confio que isso não seja uma ofensa, porém, isto acontecerá para fazer com que você leve isto considerando, ou melhor, em consideração. Irmãos, veja bem que as mensagens do profeta desta era, ela não veio simplesmente para nós lermos ou ouvirmos, mas sim para nós botar atenção e agirmos através dela. O profeta diz, para que você estude isto em oração, cuidadosamente, e pese isto na balança da palavra de Deus, para ver se isto é Deus ou não. No parágrafo 13, ele disse, pois eu creio que esta é a maneira que sempre deveríamos fazer, pesar as coisas com a palavra, porque a palavra é a única coisa que será capaz de permanecer. Jesus disse, ambos os céus passarão, e a terra, porém minha palavra não passará.
Isto é porque eu creio nisso, diz o profeta. E eu creio que este é o programa de Deus. Eu creio que esta é a obra consumada de Deus escrita na palavra. Portanto, se qualquer coisa está contrário a esta palavra, isso não poderia ser Deus ou o plano de Deus. Eu creio que este é o programa agora. O Espírito de Deus na palavra faz com que a palavra viva. Note isso, vou repetir. O Espírito de Deus na palavra faz com que a palavra viva. Então nós dependemos da palavra e do Espírito de Deus. Não a palavra e o nosso espírito, mas a palavra e o Espírito de Deus. Isto depende de uma concentração, de uma santificação. Ela mesmo age. Isto traz a palavra à vida, como uma semente. Este é o propósito de Deus, e seu propósito como Pai Supremo, para estar com a sua família. Família terrena, como ele esteve com Adão e Eva. E a única maneira pela qual poderia estar com a família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. Então, aquilo os fez com a natureza de Deus neles. Então, com cada um e Deus, todos eles se tornaram um, ou se tornam um. Não é este um bonito quadro, Deus em sua família? Veja bem, Pai sobre tudo, supremo, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada, simplesmente gozo inexprimível. Nunca estar enfermo, nunca ter uma dor de coração, simplesmente um com Deus. Era o que eles eram, Adão e Eva, antes do pecado. Veja bem, que quadro, porque a própria natureza de Deus estava nessas pessoas. E, portanto, o que elas fizeram? Elas seguiram no caminho de Deus, e Deus com eles se tornaram um, ou se tornou um. Agora, no parágrafo 17, o profeta disse: Jesus orou em São João, capítulo 17, versículo 11. Para vocês que anotam este tema de escola dominical, diz o profeta, eu tenho muitos deles nesta manhã, mas São João 17, 11. Veja bem, Jesus orou para que a igreja e ele fosse um, como ele e o Pai são um. Presta atenção que isso é bom para nós entendermos, para nós sentirmos, porque senão nós passamos a ser crentes sem sentir o que é Deus, sem usufruir de Deus. E que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um, exatamente como ele e o Pai são um. E naquele dia, nós saberíamos que ele estava no Pai e o Pai nele, e eles em nós, que juntos seríamos um. Isso é muito complexo quando a gente não presta uma boa atenção no assunto. Porque, veja, são duas naturezas, a natureza divina
e a natureza humana. A natureza humana, para ser uma igreja, são vários membros. É o que nós nos consideramos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, esses membros do corpo de Cristo, eles têm que ser um no sentido de fé, no sentido de crer na palavra, no sentido de receber a palavra. Então, se tornar um, como ele e o Pai são um. Jesus falando, porque, veja bem, Jesus só falava o que o Pai falava nele. Portanto, ele dizia, eu vim em nome de meu Pai. Então, ele estava no Pai e o Pai estava nele. E esses dois naturezas têm que estar em nós. Como duas naturezas? Porque o Pai é o Espírito Santo, que entra em nossa carne, em nosso ser humano. E o sangue, que é o Filho, que é ele e o Pai, o sangue e o Espírito, o sangue é que redimiu a nossa alma para que nós pudéssemos ter condições de aproximar de Deus. Então, veja bem, que união, que unidade aquilo seria ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. E aí, quando sua oração será respondida, que seremos um. Irmãos, eu creio que tem coisas que precisam acontecer para que nós possamos chacoalhar as nossas consciências, para que as nossas consciências precisam ser mexidas. Vocês estão notando que dentro desse tempo que nós estamos assim, vocês vão olhar que nós passamos mais a ler as mensagens, a trazer destaques da mensagem, da Bíblia, e não por estar longe, mas parece que nós começamos a sentir mais amor uns pelos outros, porque esse amor é o Espírito que está em uma pessoa, ele está em todos que estão crendo dessa forma, que estão buscando dessa forma. É isso que é ter companheirismo. Veja bem, o companheirismo não é propriamente físico, mas o companheirismo é espiritual. O profeta diz aqui no parágrafo 18, são os únicos terrenos de companheirismo com Deus alguma vez colocou para si mesmo e sua igreja. É a unidade dele mesmo no povo. Carece isso nós ter bastante atenção, porque parece que nós estamos assim com dificuldade, mas eu pressinto que nós estamos com mais capacidade espiritual. Vocês vão notar isso. Se vocês quiserem fazer uma prova disso, meus irmãos, vocês notem aí que ao pedir alguma coisa, para vencer alguma dificuldade, algum problema, quando vocês orem aí, oram na sua casa, no seu companheirismo, vocês notam que logo Deus dará a resposta daquilo que você está pedindo. Por quê? A sua fé está tendo companheirismo não pessoalmente, mas companheirismo espiritualmente. A palavra de Deus é espírito e vida. Este é o único terreno de companheirismo. É a única forma pela qual você pode obter estes terrenos é através de uma união. Se unir com Ele para sempre. Exatamente
como quando você une com seu esposo ou com a sua esposa. Uma união, você une com seu esposo ou com a sua esposa, é um voto até a morte. Agora, veja bem. Agora, então, quando você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, e até que a morte nos separe. Agora, parece uma coisa estranha, mas até que a morte nos separe, sim. Quando se você nunca pecou ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente unido com Deus. E somente a morte pode te afastar de Deus. E não é a morte física, mas o pecado da morte. Pecado é morte. Pecado é separação. Separação não pessoal, mas separação de Deus. Então esse é o pecado. E aquilo te separa de Deus. Então estar unido com Ele no espírito do seu poder. Pensa bem nisso aqui. O espírito do seu poder. A vida eterna. Você está eternamente unido com Deus. Eu quero chegar nisso daqui a pouco. Unidos eternamente com Deus. Eterno. Perfeitamente em harmonia com Ele. Perfeitamente unidos, juntos. Uma igreja que todos, ambos, veja, nota bem nisso. Uma igreja que todos, ambos, Deus e sua igreja. Não é só os irmãos unidos. Não é só uma coisa. É ambos, Deus e sua igreja, o seu povo. São um, unidos juntos, sem maquinar, sem ocupar pensamentos ruins, mas sim buscar a Deus em sua palavra. Olha, eu estou gostando muito de ver aí nos nossos apps esses versículos, esses parágrafos que ponham aí, que anima a nossa fé. Nós precisamos é disso. Nós não precisamos de muito comentários, de muita falatório, nós não precisamos disso. E nem de muita aproximação pessoal, mas nós precisamos de aproximação espiritual. E Deus tem respondido isso para nós, através desses parágrafos que se dedicam aí uns aos outros. Que bom! Eu recebi um parágrafo hoje muito interessante, né? Aquele que eu enviei para alguns aí, sobre as águias fazendo aquela unidade. E parece que foi o irmão José Brana que me enviou para alguém da nossa igreja. Então isso foi muito bom e isso me trouxe essa mensagem, porque aquele parágrafo é baseado nessa mensagem, a unidade. E nós estamos felizes com isso. O profeta diz aqui no parágrafo 19, vocês vão ler a mensagem, a unidade. Você nota que o profeta diz aqui no parágrafo 19, se você observar como Eva estava unida com Adão, ela se tornou parte dele. Veja bem, ela antes estava unida, mas depois ela se tornou parte. Você observou que em Gênesis 1:27, ele criou o homem masculino e feminino, ele os criou, veja bem, com as duas naturezas no homem, masculino e feminino. Agora, o homem era um, ambos, masculino e feminino, quando isso veio a ser no espírito, masculino e feminino. Então Deus tomou do seu lado uma costela, e você vai observar
que esta era a parte do corpo. Isso não é do espírito, era a parte do corpo, o qual era um subproduto, mas não do espírito, do corpo. A parte do corpo da mulher era subproduto. Depois que a criação terminou, depois que ele criou o homem, com as duas naturezas no seu corpo, então ele tirou a parte humana, feminino, e a parte humana masculina. Ele separou esses dois. Não o espírito. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, espiritualmente falando. Ambos, masculino e feminino. Agora, veja, no físico, ele separou isso aí. Separou a carne e ela passou a ser carne da sua carne. O profeta diz aqui no parágrafo 20 que você vê o grande quadro, ele diz, nós em carne somos diferentes, o homem da mulher. Nós somos como um subproduto, ele diz, um ser criado através de um santo matrimônio, mas no espírito nós somos filhos e filhas de Deus. Não algum outro espírito, mas o espírito do Deus vivo. Somos sua semelhança, sua unidade. Vocês vão notar que isso aqui tem um fundo ali na frente, que vocês vão observar que Deus fez essa união de novo. Ali no Éden fez a separação. Somos sua semelhança, sua unidade, a imagem perfeita do Deus vivo. Por quê? Nós tornamos filhos e filhas, não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma pessoa, unidos em um matrimônio para a eternidade. Olha aqui, aqui já não é a unidade física, mas sim a unidade espiritual, do físico para o espiritual, num matrimônio para a eternidade. É o que se comenta aí, o casamento da noiva com o noivo, é que vamos ter essa união. Casamento é uma expressão de união, de unidade. Vê como Deus planejou isto, que não deveríamos ser diferentes, mas Ele, não algum outro ser ou alguma outra tribo, mas uma verdadeira união e fruto do Todo-Poderoso, feita por uma santa união. Agora, o corpo vem do pai e da mãe. Aí ele está falando do corpo humano. O corpo humano vem do pai e da mãe. Mas o espírito vem de Deus. Vocês vão notar que essa unidade ela vai dar ali na frente, ao entender que o homem completo, humano completo, ele tem que estar o corpo masculino e o feminino, que se torna um corpo completo humano. Mas um corpo completo celestial tem que ter o corpo humano e o corpo espiritual, o espírito. Então, veja bem, o corpo vem do pai, eu vou repetir, e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Deus se separando como Adão foi separado. Agora, essa matéria terrena, vocês vão olhar que ela é parte da matéria espiritual eterna. No dia de Pentecoste, nós encontramos o Espírito Santo, a coluna de fogo, se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja. Note bem, preste atenção nisso. No dia de Pentecoste, nós encontramos o Espírito Santo, a coluna de fogo, se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja. É onde fala lá em Pentecoste que línguas de fogo desceram ali, cumprindo uma promessa de Joel,
que lá disse que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seria a mistura, ou a junção do Espírito de Deus com a carne humana. Isso é muito interessante vocês entenderem isso. Senão nós ficamos uns crentes sempre dependentes. Nós não podemos ser crentes dependentes um do outro. Nós temos o poder absoluto em cada um de nós para vencer a barreira, vencer o mundo. Deus se ajuntando ali. Então, com aquele grupo de pessoas juntas, o que aquilo faz? Traz de volta o unificado corpo do Senhor Jesus Cristo, se ajuntando. Vocês estão entendendo isso? Volte lá na mensagem, observa bem ela. Eu estava lendo o parágrafo 21. Observe essa mensagem. Vocês devem pegar essas mensagens e olhar nelas para que possamos meditar nela e entender por que Deus usou o irmão Branham, o profeta desta era, o Elias. Qual foi o objetivo de Deus? Será que só foi fazer mais uma igreja, mais uma religião tão confusa como está? Não. Deus não tem nada com religião, com igrejas. Deus tem com a pessoa. Ele fez isso para cuidar da sua pessoa, da minha pessoa, da nossa pessoa. Ele está em você. Ele está em mim. No parágrafo 25, o profeta diz, ele em mim e eu em vós. Jesus falando isso. Ele em mim, o Pai nele e eu em vós, para que eles possam ser um. Pai, mesmo como tu e eu somos um. Bom, é uma coisa difícil a pessoa dizer são um, porque são é plural e um é singular. Mas veja, se é uma unidade, é porque são partes para formar uma unidade. Uma unidade não é feita de um único ser. A unidade é feita de dois seres. Então, um ser espiritual eterno e um ser natural terreno, para que o terreno possa herdar a eternidade junto com o espiritual que é eterno. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Vê? Exatamente como somos um, que sejam eles um. Então, como pode ser um? Aí Jesus vem e diz, se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, vê, habitar, minhas palavras em vós, vê, minhas palavras habitando em vós, minhas palavras em vós. Veja bem, não é só nós ouvir a palavra, mas é a palavra penetrar em nós, habitar em nós. Minhas palavras em vós, então pedireis o que quiserdes. Pois não é mais você, é a palavra que está em você. Veja bem, é a palavra, e a palavra é Deus. Olha, se nós aplicarmos isso, soletrado na nossa alma, prestar atenção, parar um pouquinho, pensar como que coisa, como Deus fez isso. Aí você vai olhar, como que Jesus morreu lá no Calvário, para quê? Só para me salvar, mas salvar como? O sangue de Jesus Cristo veio redimir a nosso sangue, a nossa alma, que estava perdida por mistura com o animal, com a besta da terra. E aquele sangue nos fez nova criação, fez uma nova criatura, o profeta chega a dizer uma nova nação, uma nova raça. Veja, Adão era parte, ou melhor, Eva era parte de Adão. Ela era carne de sua carne e osso dos seus ossos. E isto é o que
é a união correta. Veja, a união correta é para ser isso: carne de sua carne, osso dos seus ossos. Isto é o que a união correta dá, é o que a igreja é: espírito do seu espírito, palavra de suas palavras, nunca se afastando da palavra. O verdadeiro crente nunca se comprometerá em nenhuma palavra. Recordem, foi somente em uma palavra que Eva se comprometeu. Uma palavra. Mas o verdadeiro crente não se comprometerá em nenhuma palavra. Ele segurará a espada da fé, firme. Veja, ou melhor, da fé, a espada da palavra, e clamará cada promessa divina que Deus fez. Deus fez promessa para nós. Nós não estamos aqui simplesmente para pedir, mas estamos aqui para cumprir. Veja, e é isto, e nós sabemos que cometemos erros, mas você não deve olhar para isto. Não são os erros, seus erros, porque você sempre os terá, mas você vê, é segundo suas regras, segundo o que ele disse para fazer, segundo o que ele disse para fazer. Tropeçar e cair não tem nenhuma coisa a ver com isso. Um verdadeiro servo de Deus, se ele se humilhar, ele se levantará outra vez. Note bem assim, ele se levantará outra vez. Se ele vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho, contanto que ele esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, Deus não está obrigado para com ele. Deus só está obrigado enquanto você está no caminho do dever, na sua fé, na sua crença na palavra, crê na escritura, crê na mensagem. Tudo que a mensagem fala é para nós, irmãos. É para você, é para mim. Mas desde que ele esteja no caminho do dever, Deus está obrigado para com ele, sabendo que ele é simplesmente um homem ou uma mulher. Ele está obrigado para com ele, com aquela pessoa, contanto que ela esteja no caminho do dever. O profeta expressa muito essa palavra, estar no caminho do dever. Vocês sabem o que é estar no caminho do dever. Agora, no parágrafo 35, o profeta diz aqui: mantenha essas coisas em mente. A igreja deve crer em toda a palavra, em toda a promessa, em todo pingo. Pingo nos i, ponto, pingo, ponto, ponto e vírgula. A igreja tem que estar firmada nisso aí, reivindicá-la por si mesma e exercitar-se nela. A palavra, você ouve ela e você vai fazer exercício daquilo que você ouviu. Quando a gente vai fazer alguma consulta, o médico exige nós fazer tal coisa, tal regime, tal isso, tal aquilo. E ele te receita o remédio, mas o remédio, sem o regime, ele não tem o efeito exato. Você precisa tomar o remédio, mas fazer o regime, como o médico receita. Assim Deus, a mensagem é o alimento para nós. Ela te alimenta. Você ouve uma mensagem, lê uma mensagem do profeta, você fica muito satisfeito, porque ele fala em nossa vida, a qualquer momento ela é viva. Mas se você não usa o regime que ele exige para nós, como pode valer tanto esse efeito? Você não tem poder. O poder
da cura, do remédio, está no regime. Hoje as pessoas não têm mais regime. Vocês já notaram que mesmo qualquer doença não tem mais regime, come tudo que vier, é carne de porco, é abóbora, é tudo quanto é coisa que vem. Eles não sabem mais o que é ser remoso, ou essas coisas assim. O povo de hoje não sabe mais disso, não entende isso. Por quê? Os médicos não ensinam. Mas por que que antigamente nós tínhamos todos os nossos regimes? Uma mulher, quando tinha criança, ela não ficava um tanto sem lavar a cabeça, ela não comia abóbora, ela não comia sardinha, ela não comia coisas assim, carne de porco. Elas tinham uma saúde. Você vê que uma mulher, naquela época, tinha mulher de 22 pessoas, crianças, 25 crianças. Eu conheci uma mulher que tinha 25 crianças, morreu com 90 anos, sadia. Quer dizer, o que era isso? Era regime, maneira de viver. Naquele tempo não tinha tanto comprimido como nós temos hoje, tanto remédio, tanta coisa. Era tudo na base do regime e das coisas naturais. Agora, se eu tiver... O profeta diz aqui, veja bem, são promessas, tem que cumprir tudo isso. A mensagem tem muito regime, irmão. Eu não sei se eu estou expressando a palavra correta, mas vocês vão entender o que é. Nós temos muitos regimes para se portar, se comportar, regimes para viver, para se vestir, para não cortar o cabelo, para não usar pinturas, para não comer coisas mortíferas, coisas ruins que faz mal para o nosso organismo. Nós temos muitos regimes. Leia nas mensagens. O profeta tem uma mensagem que fala assim, ele cuida, e você? É uma interrogação, é uma mensagem interrogativa. Em outra mensagem ele diz assim, você é digna do Evangelho? Então, veja bem, aí o profeta diz aqui, agora mantenha essas coisas em mente. A igreja deve crer em toda a palavra, em toda a promessa, em todos os pingos, e reivindicar, exercitá-la. Ele diz, se eu tivesse noivo de uma garota, e eu fosse um homem solteiro, e lhe enviasse algo, um anel de noivado, que nós chamamos de aliança, e ela não usaria, então isso mostraria que ela não acreditava em mim. Ela não quer ser minha noiva. E se Cristo envia à sua igreja os dons, os presentes que ele prometeu, e eles o recusa e diz, não são assim, isso, não precisa aquilo. Você não quer ser a noiva de Cristo. É isso simplesmente. Eles são casados com algum outro amante, vive amando outra coisa. E ele não com Cristo, o noivo. Assim a verdadeira igreja mantém a promessa, mantém tudo e aceita tudo o que Deus lhe envia, através do profeta, tudo certo? Veja, no parágrafo 36 o profeta diz, agora, os primeiros seres humanos tiraram seu companheirismo descrendo em Deus, descrendo em sua palavra. Não precisa, às vezes não precisa você estar no mundo, não. Até mesmo na igreja, dizendo que é da mensagem. Mas se você não crê na mensagem, como é que você vai ser a noiva de Jesus? A noiva de Jesus, a Rebeca, ela foi preparada por Eliezer. Ele preparou ela no momento, pediu uma decisão dela, e ela teve a decisão, eu vou. Ele deu todos os presentes que tinha para ela, e ela montou na carruagem e foi embora. Agora, veja bem, ela não podia rejeitar,
porque era a oportunidade dela. E assim é a noiva de Jesus Cristo. A nossa oportunidade é agora, é esta. Deus enviou o nosso Eliezer, o nosso Eliezer, para trazer os dons para nós, a palavra. Agora, nós não devemos ficar submisso à mentira do diabo, descrendo na palavra. Isto foi a primeira coisa que tirou o companheirismo dessa maravilhosa união, foi a crença na mentira. Agora, veja, Adão e Eva, em uma posição para nunca morrer, numa posição para nunca envelhecer, para nunca adoecer, para nunca ter uma preocupação. A posição deles era esta. E por pouca coisa perdeu tudo isso. Agora, veja bem, no parágrafo 186, o profeta diz: ouça atentamente. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, diz: o reino de Deus é a sua palavra, feito poder. Mas se você prestar bem atenção nisso, a palavra de Deus feita poder. Se você deseja anotar isso, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. O reino de Deus é a palavra de Deus feita poder. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Veja, o reino de Deus está em você. Quando a palavra entra ali, o que aquela palavra começa? Ela volta a si mesmo em poder, fazendo isto dizer exatamente o que ela diz. Você não pode dizer isto é isto, e isto diz isto, é fazer isto dar certo. Você tem que dizer a mesma coisa que isto diz. Isto faz uma confissão, não dizendo sabedoria. Eu estarei em uma posição melhor aqui. Não é isto. Fique com a palavra. Aí está. Vê? E isto faz seu poder. A palavra é que faz o seu poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14, 12, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ele diz, veja, ele diz, não me perdoem. Ou melhor, ele não diz, não me perdoem. Não é isso que diz ali. Ele diz, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Se estiverdes em mim, minha palavra estiver em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Note bem, às vezes a gente fala, não, vou pedir. Mas a palavra está em você? Você está vivendo a palavra? Você está sentindo que a palavra está penetrando dentro do seu ser? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ó, o que é isto? Você tem que estar com a palavra, estar morto você mesmo. Estou persuadido que muitos de nós temos recebido o Espírito Santo, mas nós simplesmente recebemos o suficiente do Espírito Santo em nós para nos colocar em um lugar onde não queremos mentir, não queremos roubar, não queremos fazer nada. Mas Deus deseja encher cada filho de sua igreja. Veja bem, Ele deseja encher o seu pensamento, Ele deseja encher a sua mente, Ele deseja encher cada pedacinho de você, simplesmente te deixar completo e totalmente morto para você mesmo ou para seu pensamento. Simplesmente tão rendido a Deus, até que suas palavras viverão exatamente através de você.
suas palavras, quiser, a palavra de Deus, até que a palavra de Deus viverão exatamente através de você. Pensa bem isso. Muda o seu quadro. Muda a maneira de ser cristão. Deixa de ser crente. Seja cristão. Deixa a palavra entrar dentro de você e fazer de você, entrar na sua alma e fazer a sua alma fazer coisas que você que a sua mente não pensa. Quer dizer, você não conhecerá nada mais a não ser a palavra de Deus simplesmente. Permaneça correto com sua palavra. Ela é vida. Minhas palavras são a vida, disse Jesus. Ele é colocado com eles, ensinadores, crendo na Bíblia, profetas que dizem a verdade, que digam, mostre a mesma profecia que eles sempre tiveram através da era. Que ele tem feito? Ele está mostrando a si mesmo, vivo no meio deles, confirmando sua palavra de Deus. O reino de Deus é a palavra de Deus feito poder. Porque nós, às vezes, falamos a nossa palavra, nós não temos um tanto de Deus dentro de nós para nos comover, mas quando você deixa o total de Deus entrar dentro do seu ser, da sua alma e dominar, quando você falar, não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Nós temos irmãos que têm tido essas experiências, como vocês têm ouvido. São experiências de pessoas que não estão buscando poder, não estão buscando valor, não estão buscando orgulho, mas são pessoas que deixam Deus trabalhar dentro dele. A pessoa que descrê em uma palavra, da palavra de Deus, isto rompe todo o companheirismo e tudo. Nós cremos nisso ou não cremos nisto. Vamos permanecer com isto. Assim disse Deus. E vamos ficar com isto. Muitas coisas eu tenho que pular aqui, diz o profeta, pois já passou da hora. Deus está juntando os eleitos dos 4 ventos da terra. Ele disse que enviaria anjos e os ajuntaria. Não é isto certo? Os ajuntaria, os separaria o joio do trigo. Amém? Os joios seriam queimados, não o trigo. Isso é certo? Aqui estamos no fim do tempo, vindo do leste e oeste, norte e sul. O que estamos fazendo? Nos preparando para o rapto, nos preparando para, nos firmando por poucos minutos, até que cada fibra esteja cheia do Espírito Santo. Então a igreja subirá. Que coisa! Chamando o seu povo e ajuntando para si mesmo na unidade verdadeira com ele mesmo, porque é o seu único Espírito Santo. Por um Espírito, somos todos individualmente batizados em um corpo coletivamente, o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vivendo com seu Espírito em nossa carne. Está servindo a igreja. Note bem isso. Jesus Cristo vivendo com seu Espírito em nossa carne, está servindo a igreja e fazendo as mesmas coisas que ele fez como um sinal para o mundo, que estamos nos últimos dias, nos preparando para o rapto. O profeta diz, eu amo isso. Você o ama? Irmãos, nós nunca tivemos um estudo como este. Vocês vão notar que certas coisas trazem nós para uma concentração. Você se concentra, você sabe que Deus está te olhando. Isto é o que o profeta ensina, não é? Eu não estou falando nada de mim, mas sim tudo que ele tem ensinado. Estamos no fim. Unidade. É você com Deus? Esta é a maneira que você terá que ser, sim.
Você terá que ser, sim, você terá que ser um com Ele. Veja, até que a mente que estava em Cristo esteja em você. Então, Cristo, sua própria mente em você, reconhecerá cada palavra que Ele escreveu. Essas palavras foi Deus que escreveu através do profeta desta era. Veja bem, isso foi feito aos apóstolos corretamente, dividindo as Escrituras, a qual a verdade vê o Espírito Santo. Se isto é a verdade, então ele será testemunha disso, trazendo os mesmos sinal que ele deu a Moisés, os mesmos sinal que ele deu a Abraão, o mesmo sinal que ele fez por Cristo, o mesmo sinal que ele fez por Paulo. Estamos no fim do tempo, irmão. Ele disse que isto seria. Estamos no fim do tempo. O profeta repete muitas vezes para nós observar que estamos no fim do tempo. Veja, a igreja coletivamente está se ajuntando em uma união, um aqui e outro ali, preparando. Esta é a unidade de Deus. Quando você, o Espírito que você tem, concorda com esta palavra e manifesta esta palavra e faz o poder desta palavra agir da mesma forma que isto agiu ali. Aí está você. Isto é a unidade com Deus. Quando aquele poder opera em mim, opera em você, nós somos um. Espírito. Quando o poder do Espírito Santo em mim opera, em você, não há nenhum desacordo. A palavra está ali. Ela faz dela o que ela é. Deus feito carne, feita poder no vosso meio, em cada palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Foi um pouquinho longo, mas Deus tem dado misericórdia para vocês suportar as coisas. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dê força, dê coragem, dê ânimo para que nós possamos reunir cada vez mais no Espírito e sentir esta pressão do Espírito Santo fazendo nós viver a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.